Oi, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Então, como prometido, aqui está a segunda parte do vídeo sobre o curso de História da Arte. Ele finalmente chegou, então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu indico você assistir. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você dar uma olhada depois. Eu acho que vai ser muito interessante porque neste vídeo eu vou estar falando sobre a minha opinião, então acho bacana vocês darem uma olhada, porque eu realmente vou falar o que eu acho sobre o curso, então é bacana vocês terem um panorama dele também. Enfim, ao longo desse vídeo vocês vão ter noção sobre a minha vivência no curso, a minha experiência, sem xingamentos, sem choro, sem nada, porque eu não quero ser processada, né? Mas enfim. Conforme eu falei no vídeo anterior, eu faço História da Arte lá na UFRJ. E é um curso novo, ele foi criado em 2009 e isso em relação ao centenário da UFRJ. E o bicentenário da EBA é quase nada. Então eu gostaria de dizer nesse vídeo que como foi estudar na UFRJ, como foram os trabalhos, os professores, enfim, as disciplinas. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta disso tudo hoje, mas é o meu pensamento, né? Enfim. Só quem está na UFRJ, em uma faculdade, seja qual instituição for, pública ou privada, sabe muito bem o que é ter passado por ela, né? Então acho que vai entender um pouco o que eu vou falar aqui. E, enfim, a gente tá falando, né, da maior do Brasil, a UFRJ. E tem muita coisa envolvida. Sim, foi estressante. Sim, às vezes foi muito triste. Me senti deslocada, me senti desamparada, pensando que eu não fazia parte da história da universidade. Mas no fim, eu vi muitas coisas que eu gostei e outras que eu detestei. Então, eu vou acabar entrando nesse assunto, em alguns assuntos, né, aqui no canal, e esse vai ser o que vai se repetir mais. Então, acho que eu só vou dar uma pincelada, você não vai amar 100%. Eu tô de boas em relação ao meu coração enquanto isso, eu já chorei muito, eu já briguei feio, sozinha, né, não tem como brigar com a instituição, mas enfim, é algo mais voltado a quase tudo, né? Sala, transporte, comida, etc. Mas eu sei, infelizmente, que tem um lado da universidade, né? A universidade é constantemente sucateada e destruída, então é muito triste ver um espaço digno do nosso legado educacional ser desmontado por pura incompetência, porque é isso que está acontecendo. Por pessoas que não têm nenhuma capacidade, a única função foi dada a elas de preservar o nosso patrimônio educacional, e é muito triste ter dado a essas pessoas, né? Mas tá. Vamos lá. Eu vou mesclar coisas positivas com coisas negativas, algumas desmotivacionais, mas enfim. Estar no curso, estar na escola, estar na universidade é viver em nível. Enfim, a gente vai pesando, medindo tudo, né? E ver o que tá bom pra gente, e o que pode melhorar e o que. Enfim, e aí eu vou tentar ser a mais sincera possível, porque é sobre a minha opinião, né? Vamos lá. Bom, a primeira coisa é uma coisa desmotivacional, que foi o fundão. A outra coisa chata vocês vão entender. Quem foi ao fundão uma vez na vida sabe. Mas enfim, eu vou tentar ser realmente a mais sincera possível. E aí tá. Temos o fundão, e a outra coisa bem chata, na verdade, foi o fato de não ter aproveitado a reitoria. Bom, eu moro em Marechal Hermes, um bairro da Zona Norte, quase Zona Oeste. E eu tenho algumas formas de chegar no fundão, só que nenhuma delas é tranquila, né? Não é nada fácil, é cansativo quase todos os dias. E eu não tô nem falando dos circulares, dos ônibus que trabalham internamente lá.
eu lembro que eles eram lotados nos meus primeiros períodos. Então, foi punk em todos os níveis. Porque foi surreal. É surreal na hora do rush. Eu sinto que não... Eu sinto que se não fosse por isso, a minha vibe enquanto aluna teria sido um pouquinho melhor. E eu teria me sentido um pouco mais incluída. Eu sentiria que eu iria para as aulas com mais humor, né? Com um humor mais legal e tal. E isso tanto do aproveitamento na reitoria, porque eu não tive aula lá, praticamente nenhuma, e o fato de ser o fundão, de ter que me deslocar tanto, né? Depois de tanto tempo, a EBA voltou pra reitoria, voltou pros andares queimados, só que não tá na perfeita ordem, né? Sério, é um prédio lindo que carrega a história da arquitetura moderna nas costas e eu fico até sem palavras, eu não consigo dizer nada que possa definir o estado que tá agora, porque realmente, enfim, a gente tem que se manter o máximo possível, como a gente pode, né, ver um troço... Eu nem consigo raciocinar agora, porque realmente só de imaginar a reitoria daquele estado é tenso, porque, enfim, a gente sempre tem que estar batalhando e lutando para ter pelo menos alguns finais felizes, com os sonhos de alguns alunos indo mais para frente, né? Pensar que no futuro a Eva vai ter o seu prédio com inúmeras alegrias, bem coloridas e salas bem coloridas e sem goteira, né? Sem teto caindo na cabeça dos outros. Ai, é tenso. Mas não é fácil, galera. É triste demais contar essa história do incêndio. O fato de ter acontecido, o prédio já deveria ter dificuldades que já eram irreparáveis e acabou ficando muito complicado de se manter. Eu vejo isso, que é difícil mantê-lo. E aí eu acabei entrando na universidade no período Temer e Bolsonaro. E eu vou ter o diploma com o nome do Lula. Enfim, a educação passou por maus bocados dentro desse período. E as faculdades como a minha passaram dias tensos sem saber o que iria acontecer no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês. Então, ao descaso, má vontade, um plano autoritário e fascista foi se crescendo e crescendo cada vez mais. E isso a gente pôde acompanhar com os nossos olhos, e é triste demais, porque... Mas enfim, pelo menos agora eu tenho esperança, e pra mim já é o começo, porque antes a gente não tinha esperança de nada, a gente não tinha um momento de paz. Eu acho que agora a gente tá começando a ter. Agora, sobre o curso. Bom, lembra que eu falei que eu adoro história, que eu adoro o papel das artes nas nossas vidas? Então, eu continuo amando, mas com muitas ressalvas sobre o ensino. Pouquíssimos professores deram a real pra gente, porque a gente entra na faculdade com 17, 18 anos e depois a gente descobre a real, e é muito triste passar por esse processo, porque é cansativo e muitas das vezes as pessoas ficam bem desmotivadas e tristes. E uma coisa que eu aprendi foi que eu deveria me virar sozinha, completamente sozinha. A faculdade nunca vai te dar tudo, ela é só o começo do seu aprendizado. O problema é que esse processo é cansativo, até porque você está sempre sozinho. Você acha que as pessoas vão poder te auxiliar, mas no meu caso eu nunca me senti auxiliada de fato, sabe? Então, quando você busca auxílio, mas não há retorno, quase sempre foi assim comigo. E vamos pegar outros exemplos, né? Porque ficar falando dessas coisas tristes ninguém gosta tanto, né? Mas tem que ser falado, então eu vou só mencionar. O outro exemplo é não ficar preso à bibliografia básica indicada pelo professor. Não tem essas... Às vezes eles mandam essas emendas de todo início de disciplina. Isso quando disponibilizam, tá? Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, porque tá tendo uma obra aqui
que não para. E é praticamente uma denúncia que eu vou fazer aqui, porque a pessoa não se controla. É todo ano, todos os dias, essa obra que não tem fim. Assim, toca, né, mano? Mas enfim, voltando ao nosso assunto. E aí, quando eles disponibilizam essa ementa, a gente tem que procurar mais. Eu nunca fiquei presa a um assunto e também indico você se aprofundar o máximo possível e o máximo que você conseguir. Essa minha dica é porque, bom, eu digo isso porque sempre fiz isso. Não dá pra estudar tudo dentro de um semestre, tá tudo bem, tá? Você pode guardar pro futuro. Tem profs que conseguem nos auxiliar em estudos paralelos e nos ajudarem a seguir a nossa carreira, né? Com complementos, mas de historiadora da arte para outra historiadora da arte, amiga, procura sozinha. Como eu amo estudar e, enfim, isso já era uma tarefa mais que certa na minha cabeça, porque eu sempre soube que tem que procurar. Historiador da arte tem que pesquisar. Então, não fique restrito a um assunto e muito menos a um texto. É um ponto que a gente tem que aprofundar mesmo. Enfim, pouquíssimas vezes eu me senti desafiada, mas dentro do curso eu fui muitas vezes chacoalhada. O que seria isso, né? O que eu poderia dizer disso? A gente não sabe de tudo, e que bom que a gente não sabe de tudo, e a gente tem que ler muito pra entender, né? Ver novas perspectivas, e eu acabei me sentindo bem com isso, porque o mundo que a gente vive, sinceramente, a gente precisa ver outras coisas. Não dá pra continuar a história europeia, da história da arte, branca, enfim, não dá. Sabe? A gente precisa ver outras visões, a gente precisa escutar outras pessoas e a gente precisa, sim, a gente precisa. É algo necessário, sabe? Não dá pra estudar o século XVI e entender que o Brasil foi invadido e o barroco tava bombando em outros lugares, sabe? Essas coisas estão conectadas. Então a gente precisa entender. A minha consideração sobre o curso é que ele tá entendendo isso. E ele tá levantando essas questões. Só que de uma maneira um pouco lenta. E até, enfim, as pessoas estão pesquisando coisas novas, elaborando novas teses. Um texto não consegue abarcar tudo, não contém todas as informações, até porque a gente precisa de outras pessoas do nosso lado para auxiliar nessas conversas. E eu acho muito bacana a gente ler um texto em sala de aula e discutir com os nossos colegas, ou propor novas visões inovadoras em nossos trabalhos, nos seminários que a gente fazia, enfim, levantar outras questões, pensar realmente, potencializar novas considerações sobre o tema, qualquer um deles, porque eu acho muito necessário esses assuntos que estão pautados na nossa sociedade de agora. Então, é isso, a gente tem que ver muito esses detalhes, porque não é fácil. A universidade está aí, o Brasil está aí nesse caos e não dá para ficar falando de barroco branco, europeu, do homem cis, enfim, não dá mais para falar isso. Só isso. A história da arte é muito... É a história da humanidade através das artes, se eu pudesse resumir, muito. Então, não daria pra resumir a só um público, sabe? Branco e europeu. Eu acho que tem outros tipos de artes que precisam ser levantadas e colocadas em voga. Mas, enfim, sobre o preparamento para o mercado de trabalho. Zero. Você não... Enfim, se você não fizer sozinha e não colocar sua cara a tapa, nada vai acontecer. Aparece algumas vagas de emprego? Aparece. Mas é quase inexistente para historiador da arte. É bizarro. E quando tem, ninguém comenta, ninguém menciona, enfim, fica por indicação mesmo, porque tem muita concorrência, enfim. Alguém precisa dizer isso, e eu tô falando, porque eu quero falar realmente, porque precisamos falar. E, enfim, todos os meus trabalhos
que eu pude atuar, eu corri muito atrás. E eu não tô fazendo drama, eu não tô me exaltando nisso, porque realmente a gente tem que batalhar. Temos que batalhar pelos nossos sonhos e nos aperfeiçoar e nos dedicar, porque eu sinto que foi muito cansativo. É como se fosse uma maratona que eu não soubesse quantos quilômetros eu teria que correr. É sempre, tô quase chegando, tô quase chegando. Ah, não, falta mais 100. Ah, não, falta mais 200. E foi mais ou menos isso. E tudo que eu mais ouvi foi: você precisa ter uma rede de contatos e amigos. Como se isso fosse fácil, sabe? Como se você pudesse apoiar, se dedicar a uma carreira e esperar que alguém te chame. Fala: ah, você é meu amigo, vou te chamar para ser meu curador. Não é assim, sabe? Não é o certo a ser feito. Tem que ser pela sua carreira, tem que ser pelas suas questões, pelas suas temáticas, enfim. Mas existem coisas boas, elas existem, pessoal. Pode confiar. E elas são ótimas. Enfim, ter os seus trabalhos publicados, exposições em cartaz, conhecer artistas, lugares novos, pessoas novas, enfim. O mundo é incrível. Tudo pode ser tudo parece estressante? É muito estressante. Quando a gente é novo, quando é inexperiente, a gente fica muito tenso, a gente fala coisas pesadas também. Eu aprendi muito e não é à toa que eu me considero uma ótima aluna, com notas muito boas, uma aluna que se dedicou. Eu fiz tudo de possível nesse curso, eu fiz muita coisa. E o meu percurso em História da Arte na EBFRJ foi lindo. Eu considero que tenha sido lindo, mas foi desgastante. Eu aproveitei tudo que tinha que viver, tudo na medida certa, tudo que eu poderia fazer. Passei raiva, passei por muita coisa, porque ninguém gosta de ter a sua noite de sono privada, ninguém gosta de receber uma mensagem atravessada, ninguém gosta de receber coisas chatas da vida, né? Mas infelizmente eu passei por isso. Mas enfim, é isso. Claro que péssima alimentação, péssimas noites de sono implicam no nosso caminho, né? Mas parece que esse é o espírito da faculdade. A felicidade só aparece quando você sai. Às vezes eu falo isso de uma forma pesada, enfim, hoje saiu brincando, sorrindo, assim, meio irônico. E parece que você só vai achar coisas boas quando você sair, mas não, tem momentos legais na faculdade, sabe? Eu acho que, tirando esses momentos, os melhores foram com as amizades. A gente adorava sair todas juntas para todos os lugares, ficar conversando, fofocando na fila do bodejão, falando mal de professor, enfim, a gente falava muito. E a gente passava todos os dias, a gente se via todos os dias nas salas de aula, então criou um elo muito forte entre a gente. Até hoje eu mando áudios gigantescos, longos para Marcela, e eu não sei como essa garota conseguiu me aguentar por tanto tempo. Eu realmente não sei. Além dos amigos, a gente tem os professores. Eu tive ótimos professores. Eu tive chatos. Eu tive gente muito malvada comigo, experiências horríveis. E eu tô falando questões pessoais. Mas também tive professores maravilhosos. Enfim, vocês, eu não vou citar nomes, vocês foram incríveis. Parabéns, meus cristais, sério, nunca erraram. Mas enfim, vocês me proporcionaram explosões de cérebro o tempo todo. É claro que eu não sou fã de todos os movimentos artísticos, mas o que eu pude aprender foi maravilhoso, foi sensacional. As épocas que a gente viu, os estilos, os gostos, as cores, enfim, tudo muito eclético. Também foi ótimo ver opiniões diversas sobre os assuntos. Enfim, pra quem tá chegando na faculdade, boa sorte. Pra quem tá saindo, boa sorte também. Como eu sei que eu preciso ouvir boa sorte, então eu gostaria de dizer boa sorte pra todos vocês. Eu acho que esses momentos da nossa vida são incríveis.
São realmente muito especiais e a gente tem que aproveitar eles ao máximo. Não no sentido de que, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que fazer tudo até 10 horas da noite. Não. Tem momentos que a gente precisa descansar e ficar só na cama e tá tudo bem. Eu fiz muitas coisas e foi uma realização, sabe? Eu sei que a realidade, enquanto estudante de História da Arte na do FRJ, não foi tranquila. Enfim, já fiquei muito desesperada, ansiosa, mas são fases, né? Um dia a gente vai sorrir pra isso tudo. Eu quero acreditar que eu vou sorrir. Sem romantizar todos os meus pesadelos e todos os meus traumas. A gente vive essas coisas. Não vai ser 100% maravilhoso e a gente não vai amar tudo. Às vezes a gente não entende a plenitude da coisa. E é bem comum a gente mudar de ideia. Então acho que no futuro eu vou mudar um pouquinho a minha visão sobre a EBA e sobre a oferta. Eu estou me despedindo da EBA e também deste vídeo. Mas com certeza não é um adeus total para a FRJ. Eu super acredito que um dia eu vou voltar. Não sei como, mas eu volto. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo, sabe? Semana que vem a gente tá aí com mais um vídeo super bacana pra vocês. E é isso. Acompanhem a gente. Beijo!